Gravando. Olá a todos, bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos do IMPA, com o tema AI Graphics. Então, situando a aula de hoje, né, nós estamos falando sobre redes neurais para modelos 3D, né? E nós demos uma visão geral na terça-feira da semana passada, aí falamos das redes para modelos implícitos, que são representações contínuas, né, dos dados, e depois falamos para redes de pontos, que são representações discretas, mas não têm topologia, né? E agora nós vamos falar para redes neurais para representações de malhas poligonais, onde a gente tem, na verdade, a geometria e a topologia. Então, vou voltar aqui e só para a gente ver, né, quer dizer, na próxima semana já vamos ter, né, uma aula de laboratório, uma aula prática, né, que exatamente vai falar desses assuntos, né, de você usar redes neurais com representação de malhas poligonais para modelos 3D, né? E muitas das coisas que eu vou falar aqui assim, vão estar relacionadas com o que o Alisson vai apresentar na próxima segunda-feira, né? Como eu falei antes no curso, né, o PyTorch 3D usa como a representação principal para 3D Deep Learning as redes baseadas em malhas, como a gente vai falar hoje aqui, embora ele tenha redes também para pontos, para volumes, e também agora vai começar a adotar redes implícitas, né? Bem, então vou passar para a aula de hoje propriamente dita, né? Como eu falei, então hoje nós vamos falar, né, de redes neurais profundas para malhas poligonais, né, ou deep meshes, né? E a aula, na verdade, vai ser dividida em duas partes, que são baseados em slides do Justin Johnson e do Rodolar. A primeira parte vai ser baseada no curso do Justin Johnson, e a segunda vai ser baseada no curso do Rodolar. Esse curso do Justin Johnson é o curso primeiro em Stanford, depois em Michigan, né? E esse curso do Rodolar foi um curso tutorial que ele deu em várias conferências, né? SIGGRAPH e outras conferências ligadas com 3D Deep Learning. Então, essa primeira parte aqui, que a gente vai falar de 3D Deep Learning usando convolução em grafos, né? A gente vai discutir uma série de questões relacionadas com isso, né? E a segunda parte, a gente vai falar de 3D Deep Learning usando grafos, mas fazendo convolução espectral. E isso é uma coisa bastante profunda aí nessa representação, né? E usando malhas para fazer 3D Deep Learning, né? Então, continuando, né? Assim, eu vou primeiro falar de representação de malhas numa rede neural. Vou falar de duas aplicações que são bastante sugestivas e mostram como trabalhar com Deep Learning para malhas, e a gente vai ver as dificuldades e como você supera certas dificuldades, que operadores usar para isso, né? Então, é o Pixel to Mesh e o Mesh RCNN, né? Só um comentário aqui, na verdade, o Pixel to Mesh e o Mesh RCNN são aplicações inspiradas em aplicações para imagem, só que em vez do resultado ser 2D, é um resultado 3D, né? E aí a gente vai discutir exatamente o que fica faltando quando você usa, né, o processamento no domínio espacial, né, exatamente por causa da estrutura da malha. E aí a gente vai pensar, na verdade, né, em usar uma outra representação, como a gente falou no começo do curso. Em vez de trabalhar no domínio espacial, a gente vai trabalhar no domínio espectral, né? E aí a gente vai discutir convolução espectral e como fazer aprendizagem de máquina usando convolução espectral com representação de malhas. Quer dizer, a rede ainda é uma rede neural
né, baseada em grafos, né, representando uma malha poligonal. Só que todo o processamento vai ser no domínio espectral. E aí, com isso, a gente termina essa parte do curso, a aula de hoje, essa parte do curso. Então, eu queria começar falando da representação de objetos 3D de uma superfície por uma malha poligonal. Então, como a gente já falou aqui no curso, a malha poligonal, principalmente uma malha de triângulos, né, uma malha simplicial, ela é a maneira assim, mais comum, né, em computação gráfica de você representar superfícies, né? Então, a malha é representada por um conjunto de triângulos, né? E aí a gente tem, na realidade, duas informações, né? Quer dizer, a gente tem um conjunto de pontos que corresponde ao embedding da superfície no espaço ambiente, e a gente tem, na realidade, a conectividade, né? Como esses vértices estão ligados, né? Para formar faces, né? Ou seja, triângulos, né? Essencialmente, quer dizer, aqui a gente tem, né, uma representação intrínseca dos dados, né, tanto da geometria quanto da topologia, né, e é como se fosse uma continuação natural das representações por nuvens de pontos que a gente viu na aula passada, na terça-feira, porque aqui a gente tem os vértices, que correspondem ao embedding, que dá a geometria explicitamente, mas é uma representação intrínseca, né? E a gente tem a topologia, né, que vai ser dada pela conectividade, né, dos vértices, né? Uma coisa que é interessante lembrar do que eu falei quando eu falei de representações de malha é que topologicamente, quer dizer, na estrutura de malha, quer dizer, os vértices são elementos topológicos, né? E aí você pode dizer que você pode ter um ponto, né, que tem uma coordenada que é associado com esse vértice, né? E, obviamente, a gente pode associar por outras propriedades nos vértices, né? E, inclusive, tanto nos vértices como nas arestas e nas faces, né? E até na superfície como um todo, né? Isso é um negócio que é muito explorado, né? Na área de processamento geométrico e principalmente em geometria diferencial discreta e cálculo exterior discreto, né? E aqui a gente vai usar isso no contexto de redes neurais, né? Além dessas coisas que eu falei, quer dizer, uma malha poligonal ela tem uma característica que a gente viu que existe, né, também numa nuvem de pontos, mas aqui a gente não tem aquela ambiguidade que tem na nuvem de pontos, porque assim, é uma amostragem, né, de uma superfície. A gente imagina que você tem uma superfície contínua ideal e você vai amostrar pontos nessa superfície, associar esses pontos a vértices, e você pode fazer essa amostragem. A amostragem não é regular, como a gente está vendo aqui, né? Ela é irregular e ela pode ser adaptativa no sentido de que, aonde tem mais detalhes na superfície, você vai ter mais pontos representando aquelas características geométricas, aqueles detalhes, mas como você tem a conectividade, como você tem a malha, né, você não tem ambiguidade, porque você sabe, por exemplo, que nessa área aqui que tem muito detalhe, os pontos estão próximos um do outro, mas essa área aqui que tem menos detalhes, embora os pontos estejam afastados, você sabe qual ponto está ligado com qual, formando triângulos, né? E isso é muito bom em termos de você, de uma maneira adaptativa, representar a informação que existe lá. Quer dizer, a representação se adapta à informação e a gente vai ver que isso é uma coisa que pode ser trabalhada na rede neural de várias maneiras, né? Exatamente para aprender isso, né? Quer dizer, aprender esses features, né? Características geométricas, né? E adaptar a representação a essas características geométricas, né?
E, além disso, como eu falei, quer dizer, além da gente ter simplesmente, né, a geometria, né, quer dizer, a gente tem pontos associados a vértices, né, a gente pode ter uma série de outras propriedades que podem estar associadas, né, a arestas e faces, mas, na verdade, a gente pode criar uma representação é, da superfície, no sentido de ser uma superfície contínua, né? Imaginando que você pode ter uma parametrização, né, que vai mapear um domínio contínuo, né, na superfície que é discretizada por essa malha. E aí, com isso, a gente pode colocar qualquer tipo de atributo, né, usando, por exemplo, uma estrutura regular como uma imagem, né? Imaginando que a imagem você pode reconstruir continuamente também, né? Então, a ideia que você tem, né, associado com os vértices, não só o embedding, né, a geometria, né, mas você tem coordenadas paramétricas, no caso o V, né, porque a superfície é de dimensão 2, né? Então, você associa, né, uma parametrização, né, na sua malha, né? E aí, essa coordenada V, né, ela vai estar num domínio paramétrico e você pode associar qualquer propriedade nesse domínio paramétrico, né? E o Alisson já mostrou isso aqui, né? Que isso é muito usado em computação gráfica, né? E, assim, para não só colocar qualquer tipo de atributo, mas principalmente colocar atributos visuais, né? Como assim, o albedo, propriedades de material, né? Cor, né? E até colocar coisas ligadas com microgeometria, né? Como perturbações e até coisas ligadas com geometria, que você pode botar, na verdade, o que seria, né, o campo normal da superfície, né? Que não precisa ser exatamente corresponder à geometria exata da malha, porque a malha é uma representação linear por partes. Se a superfície é suave, você pode associar com normais de uma superfície que seja suave, e a normal, o campo normal vai variar suavemente, né? Então, isso é muito poderoso, é muito explorado em computação gráfica, em modelagem geométrica, mas a grande questão que a gente tem que discutir aqui é que quando você tem uma rede neural, para você trabalhar com isso, exatamente porque os dados não são regulares, né? E tem essa questão da topologia, a gente tem que lidar com isso de alguma maneira. E isso é uma questão muito profunda e não é trivial você simplesmente pegar uma rede neural para imagem e adaptar para uma malha poligonal, a não ser que ela seja daquele tipo que a gente mostrou, que ela é totalmente regular, bonitinha, né? E, em geral, as superfícies, né, representadas por malhas poligonais têm uma topologia diferente e não são, a malha não é regular. Então, a gente vai ter que lidar com essas questões. Isso é o cerne e a parte fundamental do que a gente vai discutir na aula de hoje, né? Então, essencialmente, você pode imaginar que a malha, né, é uma representação que é baseada num grafo, né? Então, na verdade, você pode pensar, na verdade, que a rede neural é uma rede de grafos, né? Porque, essencialmente, a coisa que difere do que a gente viu na aula passada para conjunto de pontos é que aqui a gente tem esse grafo de conectividade, né? Ao qual você pode associar qualquer tipo de propriedade, e no caso a gente está associando a geometria, o embedding, né? O conjunto de pontos, né? Mas, na realidade, isso aí é totalmente diferente do caso que a gente está pensando, por exemplo, em imagens ou em dados volumétricos, porque esse domínio ele não é um domínio euclidiano. Esse domínio é um domínio que é uma variedade bidimensional, uma superfície, né? E é discreta, né? Discretizada pela malha de maneira linear por partes, né? E o que isso implica? Implica o seguinte: a primeira coisa, você tem um aspecto local e um aspecto global, né? É que localmente, né, a conectividade é dada, né, pelas vizinhanças nesse grafo de conectividade. Então,
primeira coisa importante aqui, né, é a vizinhança local primeira, que é a unvizinhança, né? Então, são os vértices adjacentes, né, que estão ligados a um certo vértice por arestas, né? Então, isso é a unvizinhança. Você pode estender esse conceito de vizinhança para vizinhanças de ordem mais alta, né? Então, a dois vizinhança seria, por exemplo, esse ponto aqui, né, estaria ligado por uma dois vizinhança, porque tem duas arestas ligando esse vértice aqui central, né? Então, isso é a primeira coisa. E nota que essas vizinhanças, elas não são regulares, né? Quer dizer, nessa malha aqui você pode ter, como eu falei antes, né, vértices que têm valência 6, vértices que têm valência 5, vértices que têm valência 4. Então, isso varia, né, sobre o domínio da malha, né? Então, você não tem a regularidade que você tem num espaço euclidiano, dado por um reticulado, né, regular e uniforme, né? E a segunda é uma questão de topologia, né, que é uma propriedade global, né, que aí, quer dizer, a malha, a conectividade, ela vai refletir a topologia da variedade, né, dessa superfície. Então, obviamente, a gente sabe que a topologia da esfera é diferente, por exemplo, né, da topologia do plano, né, que é diferente da topologia do toro, do bitoro, né? E exatamente, quer dizer, como eu já falei aqui no curso, né, você tem o teorema de classificação de superfícies, né, e para superfícies compactas, né, e fechadas, né, característica topológica que você vai analisar o genus, quer dizer, seria o número de buracos, né, que aquela superfície tem, né? Então, a esfera não tem nenhum buraco, né, tem genus 0, aí o toro tem um buraco, tem genus 1, o bitoro, né, tem 2 buracos, tem genus 2 e assim por diante. Isso é o teorema de classificação de superfícies, né? E isso não é contemplado no espaço euclidiano. Então, toda a teoria que a gente tem para imagens e para dados volumétricos, né, ela difere, né, em maneiras essenciais matematicamente, por causa dessas duas propriedades, né? Então, você tem dois grandes desafios aqui, que são, né, como você vai definir convolução, né, a operação de convolução, porque o operador de convolução ele é um operador local, né, mas que ele leva em conta, né, a invariância por translação, né? Então, ele assume que todas as vizinhanças são regulares, são iguais, e aqui não é o caso. E a segunda é quando você vai ter espaços de escala, né, mudar a resolução, não é claro exatamente porque a discretização não é uniforme, né, como você vai sugamostrar, né, e fazer, né, o pooling e unpooling, né? Então, são questões que diferem muito de como você faz isso para a imagem, né? E aí, assim, a gente tem que ver como lidar com isso. Tem muita coisa feita na área, né, de processamento geométrico, né, geometria computacional, né, e até nessa área mais nova, que é a geometria diferencial discreta e cálculo exterior discreto, e a gente vai explorar algumas dessas coisas aqui, tá? Então, na realidade, eu não vou discutir exatamente esses detalhes agora, né, teóricos, e eu vou passar para falar de questões práticas e dar dois exemplos, como eu falei, de aplicações que são inspiradas em imagem, mas que foram transpostas, né, para malhas, né? Então, são aplicações com dados bidimensionais, né, euclidianos, né, 2D, e vão passar para superfícies, né, dadas por malhas, né, que intrinsecamente são de dimensão 2, mas estão mergulhadas no espaço 3D, né? E a gente vai explorar muito essa questão de o que dá para aproveitar, né, de como é feito o processo, né, para
é, o caso de imagens e para o caso, né, de malhas, né? Então, a primeira é essa Pixel to Mesh, que a gente já viu, né, antes no curso, né, que você pode, por exemplo, pegar uma imagem e inferir e predizer a geometria, né, a partir de aprendizagem supervisionada, né, com outras representações, como representações volumétricas ou representações de pontos, né? Aqui a gente vai querer fazer isso para malhas, exatamente vai ter que lidar com aquelas questões que eu falei que são questões teóricas, né? E vamos ver como na prática a gente lida com isso. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: você tem, né, uma imagem de entrada de um objeto que você conhece, né, e você tem a geometria desse objeto, né? Então, baseado nessa imagem, né, você vai passar numa rede, né, e você tem, né, o modelo desse objeto aqui, né, e você vai ter que gerar, né, uma malha que corresponde a esse modelo, fazendo aprendizagem supervisionada no treinamento. E aí, depois disso, uma vez que você vê, né, essa imagem e a rede aprendeu a fazer isso, ela vai poder gerar a malha, né, automaticamente. E isso é uma coisa que vocês vão ver, né, na próxima semana, né, no assignment que o Alisson vai mostrar na aula prática, né? Então, como é que é feito, na realidade? A gente vai ver em detalhe aqui, mas, essencialmente, você parte de uma malha base inicial, que você vai fazendo operações com essa malha base, usando operadores na representação de malha, né, que estão ligados com a imagem, e aí, no final, você tem um resultado. Tá? E isso assim, seria um trabalho fundamental, né, que foi apresentado em 2018. Então, dá para comparar assim, como essas diferentes representações para 3D Deep Learning foram evoluindo. Né? Então, seria um dos primeiros trabalhos assim, bem-sucedidos nessa área e tal. Né? Então, vamos ver quais são as ideias principais, como é que isso funciona. Né? Então, como eu falei, as questões aqui são algumas operações que são feitas em cima da representação de malha, né, pela rede neural, com operadores que vão exatamente lidar com aquelas questões que a gente falou. Quer dizer, a primeira é o seguinte: você tem que colocar detalhe geométrico nos pontos aonde existe detalhe geométrico no seu modelo, né? E para isso você vai usar, né, o conhecimento do modelo e também a ajuda da imagem. Né? Então, você parte de uma malha base, que ela tem uma certa resolução, e você vai refinar essa resolução, né, que a gente falou, fazer uma espécie de unpooling, né, que seria para as redes de imagem, né, colocando mais pontos aonde é necessário. Né? Então, isso é a operação chamada de refinamento iterativo, que foi uma coisa muito estudada em modelagem e processamento geométrico, né, que está ligado com superfície de subdivisão. Tá? Agora, a segunda coisa é que você está refinando a discretização, mas você, na realidade, quer assim, colocar mais vértices, né, nos pontos aonde tem mais detalhe e fazer com que esses pontos reflitam a geometria da superfície. Então, você vai ter que fazer deformações, né, para deformar os pontos da malha original e os pontos que foram gerados por processo de subdivisão, né, para ela se adaptar ao seu modelo. Né? E você vai fazendo isso sucessivamente, né? É como se tivesse, né, uma coisa de multiresolução aqui, que corresponde a espaços de escala, e poderia pensar que isso é aproximadamente
né, uma estrutura de espaços de escala diádicos, né? Mas pode ser uma coisa adaptativa também, como a gente falou, né, no começo da aula e na aula passada para pontos, né? E aí, como é que você vai calcular essas deformações? Aí tem uma maneira de fazer que é usar a convolução em grafos, e aí eu vou discutir isso com mais detalhes. A ideia é que as convoluções em grafos vão calcular essas deformações. Só que você quer, na realidade, relacionar, né, a geometria da malha, né, que ela está usando para o treinamento, né, com o que está na imagem, né, representado, porque você vai querer, na verdade, fazer essa inferência, você vai aprender a fazer a predição da malha 3D a partir da imagem. Então, você tem que relacionar pontos aqui com pontos aqui no seu modelo, né? Tanto o ground truth quanto o aprendido, né? E aí a gente vai usar um processo que de alinhar features geométricas com features na imagem, né? E, obviamente, a gente vai fazer o treinamento, o aprendizado supervisionado, vai ter uma função de perda, né? Então tem que ser uma métrica entre a malha reconstruída, né, pela rede e um ground truth que você vai usar, né, que foi fornecido para o treinamento, né, que nessa figura aqui não está aqui e eu estou toda hora desenhando, tá? Então isso é uma visão geral do processo. Então eu queria agora falar de cada operação dessas, né, individualmente, para a gente entender como isso é feito e o que difere, né, de, por exemplo, você fazer isso para a imagem ou para um outro tipo de representação, né? Então, exatamente, vamos começar, né, com esse refinamento iterativo, que seria o processo de subdivisão, né? Então, a ideia é você começar com uma malha, e aí a escolha, né, é meio arbitrária, mas assim, você vai supor que a sua superfície ela é homeomorfa à esfera, ou seja, ela tem a topologia da esfera. Então, você começa com uma malha, uma elipsoide, ou com uma esfera, né? E daí você vai fazer, né, refinamentos, né, com deformação, né? Então, a ideia é que você tem, por exemplo, um triângulo aqui, né? E aí você, por exemplo, vai subdividir esse triângulo, por exemplo, em 3 triângulos, colocando mais um vértice, né? E você vai querer não só isso, como você faz isso, você vai depois projetar esses vértices na geometria real da superfície que você quer reconstruir, né? Então, a rede ela tem que calcular essa deformação, né? E tem que fazer o refinamento. Então, são duas operações. Essa primeira aqui, que a gente chamou de Graphian Pooling, né? É a subdivisão ou refinamento. E a outra deformação, ela vai, na verdade, levar os pontos associados a cada vértice para a geometria da superfície real, né? E esse é um processo que é iterativo. Você faz isso várias vezes e vai depender do tamanho da malha. Então, aqui a gente tem uma primeira etapa, né? Aí tem uma segunda etapa, tem uma terceira etapa e assim por diante, né? E isso faz parte de como você constrói a rede, né, para essa aplicação. E aí, nota, só voltando aqui, né, é que isso aqui tem a ver com a resolução dessa malha inicial e a resolução dessa malha final, né, tem a ver com a quantidade de detalhes geométricos que você vai poder colocar. Porque a cada subdivisão que você vai fazer, né, você vai inserir um pouco mais de possibilidades de colocar detalhes geométricos. E a rede, como você até poderia no PyTorch, né, fazer uma rede que vai colocando mais camadas ali, né? Mas normalmente você seta isso como um hiperparâmetro da arquitetura da sua rede e você vai
supor que você tem um certo número, né, de camadas que corresponde à discretização do espaço de escala aí, em relação aos detalhes, né? Então, a gente viu aqui que essa parte de deformação, né, é que vai, na verdade, adaptar a geometria da malha que está sendo, né, predita, né, inserida, né, com a geometria real, né, da malha que está representada, da superfície que está representada na imagem, né, baseado no aprendizado supervisionado. E aí, para isso, a gente vai usar a chamada Graph Convolution, que é uma coisa geral para redes de grafos, né? E a ideia é muito semelhante, né, à ideia dos filtros discretos para imagem, né, que fazem convolução, né? Quer dizer, como a gente viu, quer dizer, a operação de convolução, o operador de convolução é um operador linear que é espacialmente invariante, né? Então, essa parte linear a gente vai usar aqui diretamente. Então, você tem um operador que vai fazer a convolução, que é dado por esses pesos aqui, W0 e W1. O peso W0 é nesse template, né, que seria a máscara do filtro, né, que a gente já viu antes aqui no curso, ele é associado com um vértice que você está fazendo a convolução em cima dele, né? E aí você tem esses pesos W1, né, que são exatamente associados com os vizinhos, né? Então, essencialmente, você pode imaginar que cada aresta dessa, né, está representando um vizinho que tem um peso W1. Então, você vai ter esses pesos W1 ligados, associados com as arestas, e esse aqui com o pixel, né? E aí você vai ter o resultado final dessa operação linear colocado no vértice, que é como você faz uma convolução, e você vai fazer isso na malha inteira, né? E do mesmo jeito que a gente implementa a convolução para imagens, né, na verdade, esses pesos aqui, né, eles são, na verdade, para toda uma camada de filtros, né, associados, né, com o grafo naquela camada, né? Então, você tem, né, os valores que são esses valores F aqui, né, que é a entrada da camada, né, e você vai fazer essas operações de convolução, e aí esses valores vão ter, né, as features de saída, né, que é o F' aqui, né, para ser a continuação da rede, que vai ser a entrada da camada seguinte, certo? Então, assim, implícito nessa rede, né, ela tem, né, vários filtros, né, que é dado por esses pesos, né, e você tem camadas, né, que vão ter os features, que é resultado de aplicar a convolução, né? E a convolução, ela é um operador local, mas que estende, né, para todos os, assim, para o domínio inteiro, né? Qual é o problema aqui? O problema é que esse operador de convolução em grafos, ele não tem a mesma propriedade do operador de convolução teórico, né, que a gente estudou quando estudou a teoria de Fourier, né? Porque ele é linear, mas ele não é espacialmente invariante, né? Por quê? Porque nota que, por exemplo, essa vizinhança aqui, né, ela até é bem bonitinha, né? Eu tenho 4 vértices, né, em volta desse vértice aqui. Mas eu poderia ter um outro pedaço da malha, né, que eu teria, por exemplo, em vez de ter 4, ter 5 ou 6, né? E aí a questão embora eu esteja compartilhando esses pesos pela malha inteira, não é muito claro o que você vai fazer, né, para vizinhanças que têm a conectividade diferente, quer dizer, ou seja, vértices que têm valência diferente, né, entre si, né? E isso
a despeito disso, né, isso é usado para redes baseadas em convolução em grafo e funciona, né, até um certo ponto, né, mas sem as garantias teóricas que estão associadas com toda a teoria de Fourier e etc. Né? E a gente vai discutir isso mais para frente. Né? Então, essencialmente, naquela estrutura que a gente estava vendo, né, quer dizer, a deformação ela é dada por exatamente essas camadas, né, de convolução em grafo que exatamente estão associadas, né, com esses operadores que é dado pela conectividade da rede. Né? E você pode ter vários blocos, assim, do mesmo jeito como a gente tinha para a imagem. Né? Então, assim, a gente já viu, né, a subdivisão, né, o refinamento, né, aqui nos slides não está muito detalhado, mas essencialmente é isso, quer dizer, você vai essencialmente pegar o grafo, né, e fazer subdivisões. Né? Então, tem várias maneiras de subdividir esse grafo, isso é muito estudado, né, em modelagem geométrica, né, processamento geométrico, geometria computacional. Né? Tem toda uma teoria, né, de topologia combinatória sobre isso, tem operadores, eu falei, né, daqueles operadores estelares e tal. Né? Então, os operadores são usados para esse tipo, né, de refinamento ou subdivisão. Né? E tem toda uma área de modelagem geométrica que são as superfícies de subdivisão, que eu não vou falar aqui nessa aula. Então, aqui a gente já viu assim, um terço do caminho. Né? Agora, o problema importante é o seguinte: a gente quer fazer a predição baseada na imagem. Então, como é que a gente vai fazer essa deformação, né, que esteja relacionada tanto com o modelo quanto com a imagem? Né? E incorporar os features da imagem. Né? É isso que a gente quer fazer. Né? Então, qual é a ideia? A ideia, na verdade, é usar uma coisa que já tinha sido feita, né, para imagens, né, que é você relacionar as features que estão sendo assim, aprendidas, né, pela rede neural com posições específicas da imagem. Né? Então, isso aqui é feito da seguinte maneira. Você tem a informação de câmera, né, de como a malha real, né, que gerou aquela imagem é projetada na imagem. Né? E você, por outro lado, sabe, né, que features existem, né, nessas camadas pela rede de convolução. Então, o que você vai fazer é, por exemplo, pegar um ponto, né, que corresponde a um feature. Né? Esse ponto você pode partir da referência da imagem, né? Está associado a um ponto geométrico aqui, mas, ao mesmo tempo, como a rede está processando, né, dados relacionados com essa imagem, né, você pode localizar isso nos features, né, que estão associados com a superfície. Né? E aí você vai usar interpolação bilinear para, essencialmente, mapear, né, os pontos da imagem correspondentes a pontos geométricos no espaço de features. Né? E aí, isso aí, como eu falei, é uma coisa que foi muito utilizada para redes de convolução para imagens, né? Que é exatamente você alinhar regiões de interesse para fazer segmentação e coisas assim. Né? Então, essa operação é bastante conhecida porque isso é uma coisa que, para imagens, né, quando você quer, por exemplo, segmentar, detectar que tem um gato aqui e segmentar, né, a imagem do gato,
né, você vai projetar esses features, né, em várias resoluções da rede, né, em várias camadas de filtro, localizando pontos da imagem e pontos aqui, né, no espaço de features da rede de convolução, né? E aí, analogamente, isso é feito, né, para a superfície da malha, né, levando em conta a estrutura combinatória, né, de conectividade da malha, né? E, obviamente, para ligar a imagem com o modelo 3D, você vai usar a informação de câmera, que é umas coisas que vocês vão ver no assignment que o Alisson vai passar, né, nas próximas aulas, né? Os vários assignments que a gente vai falar sobre isso. Aí fica faltando uma última coisa, que é como você vai aprender, né? E aí tem uma questão importante, que é o seguinte: você tem que comparar a geometria da superfície. A malha, ela é simplesmente uma discretização de uma superfície contínua, né? E você pode ter a mesma superfície contínua representada por discretizações diferentes, por malhas totalmente diferentes, com conectividades diferentes, resoluções diferentes e assim por diante. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, você tem uma malha que tem 4 pontos, né? E aqui tem uma malha que tem 5 pontos. Essa malha que tem 4 pontos, ela tem 2 faces. Essa que tem 5 pontos tem 4 faces, né? Se você for comparar só os pontos, primeiro, não é nem claro que esses pontos estão alinhados de alguma maneira, porque quando você tem imagem, né, a imagem ela é uma amostragem regular e você assume que os domínios estão coincidentes, né? Então, um pixel numa imagem corresponde a um pixel na outra imagem, é o mesmo pixel, não tem dúvida disso, né? E você tem como, porque tem essa estrutura de espaço euclidiano, né? Quer dizer, fazer operações que são invariantes por translação e coisas assim, né? Mudança de escala e tal, né? Mas na malha você tem que lidar com isso para poder comparar as superfícies, porque no fundo você quer comparar as propriedades que estão na malha, né? E aí o que você vai fazer, né? Você tem que ter uma função de perda. A gente tinha uma função de perda definida para conjuntos de pontos, mas como eu falei, quer dizer, esses conjuntos de pontos aqui não têm nenhuma relação direta com os outros, né? Então o que você vai fazer? Você vai, na realidade, explorar coisas que a gente viu na aula passada, que é usar as métricas para conjuntos de pontos, mas aí o que a gente vai fazer antes é converter essas malhas para nuvens de pontos. E aí a gente vai comparar as nuvens de pontos, e aí isso funciona, porque a ideia é o seguinte: você vai superamostrar, né? Então, por exemplo, você tem um ground truth, você vai criar pontos no interior das faces, né? Com uma certa densidade, né? E aí, quando você estiver trabalhando, né, com a rede e fazendo, né, o cálculo, né, da função de perda, né, você vai querer usar aquela distância de chamfer, ou a F-moving distance, né, para comparar, né, a malha, que é o ground truth, com a predição. E aí você vai para a malha que seria predita, você vai fazer a mesma superamostragem e gerar mais pontos, né? Então, você amostra uma porção de pontos dentro de cada triângulo, né? E aí você tem 2 nuvens de pontos, né? Que você pode usar com uma densidades bem parecidas, né? Que você pode usar a distância de chamfer, né? Na sua função de perda, né? Nota que isso aí, ó, já é um resultado, né, de 2019, né, esse tipo de coisa, né? E aí, com isso, né, você consegue comparar. Mas aí tem 2 problemas, quer dizer, um é que você, em geral, quer dizer, você quer fazer essas reamostragens durante o treinamento, né? Tem que ser online, né? Não é uma coisa offline, né? E tem que fazer de uma maneira eficiente, porque você está fazendo várias dessas operações durante o treinamento.
né? E segundo, quer dizer, você tem que, quando você está fazendo o treinamento, você está calculando, né, a rede, né, fazendo a inferência, compara com o ground truth na função de perda, e vai ter que fazer o backpropagation para fazer a aprendizagem com gradiente descendente estocástico, com outro método de aprendizado. Então, você tem que fazer o backpropagation dessas coisas, levando em consideração essa amostragem. Então, daí você vê como tem detalhes que fica muito diferente quando você está trabalhando com a malha, né? Então, mas dá para fazer e funciona, né? Essas coisas todas que eu falei são resolvidas, né? Apesar de ter, em termos de implementação, uma série de detalhes, né? Então, agora, eu queria primeiro pegar essa ideia do Pixel to Mesh e aí ver o que a gente pode fazer além disso, pegando uma outra aplicação, né? Que também é baseada, né, em machine learning para imagens, né? Um dos algoritmos e uma das aplicações importantes para a imagem, né, é você fazer, né, detecção, né, de objetos, né, detecção e segmentação. E um dos métodos mais conhecidos é o RCNN, né? Tanto é que assim, tem uma série de redes que foram propostas para esse problema, que começa com o RCNN, e depois tem o Fast RCNN, o Faster RCNN e assim por diante, né? E é um problema muito bem estudado, foi muito bem resolvido para imagens. Aqui a gente vai ver como usar isso para malhas, né? Então, qual é a ideia, né? A ideia é o seguinte, é que você tem, né, essa aplicação, né, 2D é a chamada Mask RCNN, né? Então, essa aplicação, o que ela faz? Ela faz detecção e segmentação. Então, ela detecta as caixas envolventes, né, de parte da imagem, né, e faz uma segmentação. Então, por exemplo, aqui, né, você tem, né, a segmentação dessa pessoa, detectou que tem uma pessoa sentada aqui e tem a segmentação, né, das pessoas dentro dessa caixa envolvente, né? Isso é o Mask RCNN, esse algoritmo que eu falei que funciona muito bem, é um algoritmo, né, de 2017, né? Mais ou menos da época que começaram a trabalhar com malhas, né? E aí, em 2019, os mesmos autores, né, que inclusive a Georgia, né, e o Justin, né, eles são pessoas que trabalham no PyTorch 3D, né, e exatamente eles desenvolveram esse algoritmo do MaskRCNN e depois adaptaram para malhas, né? Então, funciona muito bem no PyTorch 3D, né? E qual é a ideia? Em vez de você segmentar só uma região da imagem, você vai, a partir dessas informações do MaskRCNN, criar uma malha 3D dos objetos, né? Pegando os objetos separadamente, né? Então, aqui nesse desenho, quer dizer, você tem aqui um banquinho, né? Aqui você tem uma outra mesinha, aqui você tem um sofá, aqui você tem uma estante. Você quer fazer isso em 3D, né? E levando em conta que tem oclusão, né? Porque esses objetos 3D projetados na imagem são regiões 2D, mas um está na frente do outro, tem oclusão. Tem, por exemplo, uma parte da estante aqui que está atrás do sofá, né? Aqui tem uma parte do sofá que está atrás dessa cadeira e assim por diante. Você quer pegar isso tudo, né, a despeito dessa falta de informação 3D que não existe, né? Então, como isso é feito, né? A primeira parte, quer dizer, a entrada é uma única imagem, né, RGB, não tem mais nenhuma informação, não tem profundidade, não tem nada, é só uma imagem RGB. E aí, a saída, né, ela vai ter algumas coisas, né, que são metadados, né, que vão ser gerados pelo algoritmo do MaskRCNN, que funcionava muito bem para a imagem, né?
E aí tem uma parte que vai ser a malha que vai ser gerada no final, né, que tem uma rede de grafos, né, que vai produzir uma malha de triângulos, né, correspondente, né, a essas outras propriedades dadas pela máscara CNN, que são exatamente para detecção, classificação e segmentação. Então, você vai ter a caixa envolvente, né, do objeto, né? Você vai ter que tipo de objeto é, se é uma cadeira, se é uma mesa, tal, né? E uma segmentação, né, certinha ali, né, na imagem. E aí, com essas três informações aqui de metadados, né, da análise 2D, né, você vai gerar uma malha 3D para cada instância aqui, né, que foi detectada e segmentada, né? Então, isso é a tarefa que a gente tem que resolver. E aí já tem um primeiro problema, que é o seguinte: naquele algoritmo que a gente viu do Pixel to Mesh, né, a gente começa com uma malha que é uma elipsoide que tem a topologia da esfera. Então, isso só funciona para objetos, né, que têm, né, a topologia da esfera. Então, por exemplo, se eu tiver uma caneca, né, essa caneca aqui tem a topologia do toro. Se eu começar com uma esfera, eu nunca vou chegar nessa caneca, tá? Porque isso é dado pela malha original. Se eu botar um toro e eu tiver, né, um bastão ou uma outra coisa assim que tem a topologia da esfera, nunca vou conseguir chegar nisso. Então, o que eles pensaram? Não vamos usar a malha para isso, porque a gente precisa primeiro pegar a topologia. E aí pegar a topologia com uma representação extrínseca é fácil, né? Então, eles pensaram, vamos criar, né, uma representação de voxels, né, a partir, né, da imagem, né, fazer a primeira predição, né, aí com essa predição de voxels, com isso aqui, essa estrutura 3D volumétrica, ela vai ter a topologia correta, e aí a gente gera uma malha a partir dessa representação volumétrica, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, você tem a imagem de entrada, você reconheceu os objetos, fez as segmentações e tal, né? Aí gerou a estrutura volumétrica de voxels para cada coisa segmentada, e aí, a partir daqui, você cria uma malha, e essa malha que você vai usar para gerar os objetos que são segmentados na imagem, né? E aí você pode aplicar uma porção daquelas técnicas do Pixel to Mesh, né? Então, como é que é a arquitetura? A arquitetura é assim: você tem a imagem inicial, né? E aí você tem, na realidade, duas partes aqui da rede, né, separadas. Um é que esse Box Mask Branch, que esse Box Mask Branch, ele é essencialmente o Mask RCNN, que vai dar aquelas três propriedades, né? A caixa envolvente, a classe e a máscara 2D. Aí você tem um primeiro bloco geométrico, que é esse Voxel Branch, que ele vai criar, né, uma representação volumétrica aqui, né, de voxels, né, uma estrutura 3D de voxels, né? E aí, com isso, você vai entrar numa parte da rede aqui embaixo, aonde você vai usar aquela estrutura, né, que a gente viu no Pixel to Mesh, mas assim, aumentado dessas coisas. Então, você vai ter, na verdade, aquele alinhamento, vai fazer convolução de grafos, vai fazer refinamento, né? E aí você tem uma malha com certo refinamento e você vai fazer isso várias vezes até chegar na malha final, né? Uma operação que é importante isso é esse alinhamento de vértices, que aqui você não pode fazer simplesmente como era feito no Pixel to Mesh. Você tem que fazer usando
né, intermédio dessa estrutura, né, volumétrica que a gente usou antes, né? E aí você tem resultados muito bons, e aí aqui tem exatamente a comparação, quer dizer, isso aqui é o Mesh RCNN, né? E aqui é o Pixel to Mesh. Aí você nota que exatamente quando você tem exatamente objetos que não têm a topologia da esfera, né? Por exemplo, essas mesinhas, abajur, né? E etc., né? O Pixel Mesh não consegue fazer nada aqui, né? Até mesmo nessa cadeira aqui, porque essa cadeira aqui não tem a topologia da esfera, né? Então aqui, tá vendo essas regiões aqui, simplesmente estão totalmente erradas, né? Ou com coisas, né, faltando ou com coisas sobrando. Aqui, né, fica faltando essas ligações, né? A rede fez o maior esforço de deformar o negócio, fazendo assim, puxando os pés, né, da mesa, mas não conseguiu ligar porque não tem como ligar, porque a topologia da rede da malha não permite, né? Agora tem uma questão, né, que aqui no Pixel to Mesh, né, assim, a gente usou o chamfer loss, né? E assim, eu falei, você faz refinamento e tal, mas como a gente viu quando a gente falou de malhas, quer dizer, tem uma série de propriedades que você gostaria que a malha tivesse, né? Por exemplo, né, a razão de aspecto, né, com uma série de restrições, né, quer dizer que não tenha triângulos muito finos, né, e ao mesmo tempo também uma variação suave, né, da resolução e coisas assim. Então, o que eles fizeram, né? Eles mudaram a métrica e acrescentaram, além da distância de chanfer, né, uns regularizadores de forma, que também é uma coisa que foi muito estudada, né, em processamento geométrico e geometria computacional. Quer dizer, a ideia é o seguinte: você vai querer, né, que as arestas, né, sejam mais ou menos parecidas, né? E exatamente vai ter uma boa razão de aspecto. Então, você colocando isso nas arestas da malha que você vai predizer, você tem uma coisa muito diferente aqui. Se você olhar no detalhe, talvez no slide não dê para ver, mas aqui você tem uns triângulos compridos, né? E feios, né? E aqui você tem triângulos mais ou menos todos do mesmo tamanho, né? E variando suavemente. Isso melhora muito a malha, melhora a discretização e faz com que a rede aprenda, né, mais fácil, né? E aí você vê que tem resultados muito bons, né? Embora o ajuste geométrico não seja totalmente perfeito, né? Você olha aqui que ainda tem assim, umas coisinhas que não são tão boas, né? Em termos da geometria, mas a topologia e a malha estão muito boas, né? E você tem exatamente aquela coisa que a gente falou, né? Que você consegue lidar com oclusão, né? O objeto que está na frente, o objeto que está atrás, identificar o objeto, né? E pegando uma foto qualquer, né, você identifica os objetos importantes que estão na cena 3D, né, a partir da imagem, e recupera uma geometria muito boa, né, desses objetos, né? Como eu falei, quer dizer, você tem, né, essa capacidade de predizer nessas partes ocultas, né? Então, por exemplo, aqui a cabeça do cachorro não atrapalhou reconstruir esse sofá completamente, né? Tem ainda alguns problemas, né, que dependendo, né, da imagem, né, você pode ter informações que você não vai conseguir recuperar, né? Então, por exemplo, você está vendo aqui nessa estante, né, tem pedaços aqui que estão faltando, né? Não só porque a estante está atrás do sofá, mas aqui tem umas coisas de iluminação que está meio que atrapalhando como você vai assim, interpretar os dados da imagem em relação
a geometria, né? Porque nota que aqui assim, é, é muito mais complicado você fazer essa otimização da geometria, né? Porque não é um objeto só, né? São várias, uma imagem com vários objetos e a iluminação variando, etc. Né? Mas de todo modo funciona muito bem, né? E assim realmente assim, conseguiu lidar com uma das coisas que a gente viu que era problemática, que era a topologia, né? Agora, a questão, né, do operador de convolução não foi resolvida aí. Inclusive, isso, assim, eu diria que provavelmente é uma das razões daquela deformação não ficar perfeita e não ficar totalmente ajustada, né? Então, como a gente pode resolver esse problema, né? Então, lidar com o problema mesmo, né? E pensar como a gente faz convolução, né? Numa estrutura de grafos, né? Que não tem não é um espaço euclidiano, né? Então, é um espaço, é uma superfície, né? Uma variedade 2D, né? Então, essencialmente, é o que eu falei, quer dizer, as grandes desafios que a gente tem, né? É que a malha, quer dizer, ela não tem, né, nem essa estrutura local regular, né, não assim, encaixante, né, as vizinhanças são semelhantes e você pode refinar, né, e, consequentemente, não tem essa estrutura hierárquica, né, de espaço de escala e tal. Né. E aí, então, a questão é como você vai definir a convolução, né, e, na realidade, o refinamento é mais fácil de fazer. Agora, a simplificação, né, que é o pooling, né, é mais difícil. Né, e como a gente viu, os grandes desafios é trabalhar com isso tudo, inclusive com as funções de perda, de uma maneira muito rápida. Né? São desafios enormes. Né? Então, assim, voltando, né, como a gente falou, quer dizer, se você tem uma coisa que a gente poderia usar para pontos, se quisesse inserir alguma conectividade, é a partir dos pontos, cada ponto é um vértice, e aí pegar um grafo de vizinhanças e pegar os pontos mais próximos. Mas aí, isso é uma coisa arbitrária, você não está necessariamente criando uma superfície completa. Né? Para realmente ter a superfície completa, você precisa da malha, no caso, uma malha que esteja representando uma variedade, ela tem que ter a estrutura de variedade, né? E aí você tem os vértices, as arestas e as faces, né? E supõe que é uma malha que é uma variedade 2D, né? Então, aquilo que a gente falou antes, né? Quer dizer, cada aresta, né? Ainda mais se for uma superfície compacta, né? Cada aresta ela é partilhada exatamente por duas faces, né? E cada vértice, né? Ele vai ter, né? Um link aqui, né? E uma vizinhança, né? Que tem um único loop aqui, né? Que seria homeomorfo a uma bola, né? Do plano euclidiano, né? Embora a conectividade seja diferente de uma coisa regular, né? E aí, para você trabalhar com essa estrutura, né, não euclidiana, usando convolução, tem três maneiras de fazer. Né? Uma que é a que eu vou falar aqui, que é trabalhar no domínio espectral. Aí tem outras duas que eu não vou falar, que é trabalhar diretamente no domínio espacial, mas da maneira correta, não daquela maneira que a gente viu ali, que é um pouco mais complicado ainda. Né? E aí, finalmente, você pode trabalhar no embedding domain, que é o espaço de features. Né? E aí também é um pouquinho mais complicado também. Eu não vou falar dessas duas outras formulações para lidar com o problema de ter redes de convolução, né, em domínios não euclidianos, e vou concentrar nessa espectral, porque até ela que mais liga com toda a teoria que a gente falou. Né? Então, qual é a ideia? A ideia é que se for pegar, né, o espaço euclidiano, por exemplo, o espaço euclidiano de dimensão 1, né, a gente viu, né, que
a base de Fourier, né, ela vai estar ligada com as autofunções do Laplaciano, né? E aí, com isso, você tem como, por exemplo, imaginar que você tem a estrutura da malha, né? E você tem uma decomposição espectral, né? Quer dizer, em alto vetores e autovalores, né? Então, esses autovetores são as autofunções, né? Do operador laplaciano associado com a variedade, né? E com isso você tem como representar essa malha, né? Na verdade, representar funções definidas em cima desse domínio da malha, né? Nesse espaço espectral, né? Em relação a essa base. Então, o que é importante ver aqui é que cada função dessas, φ1, φ2, φ3, elas seriam equivalentes, né, a exatamente senos e cossenos, né, da base de Fourier. Né? E o que a gente tem aqui, na verdade, para cada função dessas, são valores associados aos vértices da malha, que depois a gente vai usar como combinações lineares para fazer operações, né, nesse espaço espectral. Né? E aí, assim, como a gente viu, né, quer dizer, qualquer função, né, exatamente que é periódica, né, então uma função, né, em menos π a π, né, em R, uma função escalar, né, você pode escrever ela baseada na série de Fourier. Né? Então, você tem essa base de Fourier, que são as exponenciais complexas, e você faz a transformada de Fourier, e você vai ter os coeficientes para poder representar a função. Né? E, essencialmente, a função ela é uma combinação linear, né? Dessas autofunções, né? Nessa base, né? Espectral, né? Que é a base de Fourier. Né? E aí você tem uma representação perfeita. E aqui a convolução, nesse espaço espectral, é muito bem definida, independente de qualquer coisa. Né? A questão, né, é como a gente passa isso, né, para malhas. Né? Então, assim, tudo funciona, mas a questão é que a gente tem que calcular essas autofunções laplacianas para a malha. Né? E isso é conhecido, né, e você pode fazer. Né? E aí, tendo isso, né, você tem como assim, ter o correspondente da convolução no espaço euclidiano. A gente viu, né, que antes do curso que a convolução no espaço euclidiano, essencialmente, né, ela é dada exatamente por esse produto aqui, né, de convolução, né, e ela tem exatamente aquelas garantias que a gente viu, né, que ela é invariante por translação, né, e a consequência disso, e é linear, né, e a consequência disso é que o operador de convolução ele comuta com o operador laplaciano, né? E a gente mostrou aqui, né, o teorema de convolução, né, para a teoria de Fourier, né, que essencialmente o operador de convolução, né, pode ser visto, né, como resultado de você saber que a transformada de Fourier diagonaliza, né, esse operador. Né? E aí, com isso, né, você pode calcular a convolução no domínio de Fourier, e a gente sabe que a convolução no domínio espacial corresponde à multiplicação no domínio de Fourier. Né? Então, a gente já viu no curso aqui que se você pega duas funções, faz a transformada de Fourier delas, elas estão naturalmente representadas na base de Fourier, e aí, se você multiplicar essas funções, né, você vai ter a convolução delas no domínio espacial. E aí, se você fizer a transformada de Fourier inversa, você tem um resultado igual ao que você tivesse feito, né, no domínio espacial. Né? A questão, né, é como você passa isso para malhas. Né? Então, se a gente for ver como isso é feito no caso, né, de convolução discreta para a imagem, essencialmente você tem o sinal aqui, né, que seria SF,
você tem um filtro, né, de convolução, que seria isso aqui, né? E aí a operação de convolução, que é exatamente passar o filtro pelo sinal inteiro, né, você pode ver como a multiplicação de uma matriz por vetor, onde essa matriz tem uma estrutura circulante, né? Quer dizer, porque tudo é regular, quer dizer, você vai ter aqui G1, G2, taraná, aí para o próximo você vai, né, fazer um shift de 1, então você tem essa estrutura circulante que você vai repetir o sinal com o deslocamento de 1, que é exatamente o passo que você está dando para fazer a convolução, né? E aí o resultado, né, de calcular a convolução no domínio espacial isso. Você poderia fazer a transformada de Fourier, né, baseado, né, nessa coisa do teorema, né? Se você tem essa estrutura circulante, né? A questão é que você fazer essa convolução espectral, você teria que pensar numa convolução generalizada, né? Por analogia, né? Então, né, você teria exatamente esses produtos internos aqui, né, com o Laplaciano, né? E aí o problema todo, né, é que para fazer isso aqui, né, quer dizer, essa parte aqui, né, que exatamente é dada para você fazer a transformada de Fourier e diagonalizar, né, a representação, né, pegar os vetores autovalores, né, e vai estar diagonalizando, né, o operador de convolução. Isso aqui não dá para fazer na malha da mesma maneira, porque esse operador G para malha não tem essa estrutura circulante, porque, na verdade, não dá para você fazer isso, né, por causa da vizinhança, que não é a mesma vizinhança, não tem aquela regularidade, né, local, né? Mas você pode usar uma outra característica, né, que a gente viu que ele comuta com o Laplaciano, né? E aí você pode aplicar o Laplaciano, né, na malha, e aí você vai ter, né, as autofunções definidas na malha a partir de você usar o Laplaciano em cima do grafo, que o Laplaciano não precisa disso, né? Então, essencialmente, como é que você faz para usar a convolução espectral? Tem algumas opções, né? Quer dizer, então, imagina o seguinte, você quer fazer o processamento geométrico, né, usando convolução na superfície, né? E o que eu falei, quer dizer, as superfícies são dadas por malhas, em geral, malhas de triângulos, né? Malhas simpliciais, que dá uma aproximação linear por partes das superfícies, né? E aí, as coordenadas geométricas, né, e qualquer outro atributo, né, você define, na verdade, como funções, né, definidas na superfície pelos seus valores nos vértices, né? Então, você vai guardar os valores no vértice e, para ter a continuidade, você interpola, né, pelas arestas, pelas faces, né? E a base também ela é dada, né, por funções, né, em cima da superfície, né? Então, exatamente é isso. Quer dizer, a convolução, né, ela é uma transformação linear, né, nesse espaço espectral, né, definido na superfície. E você quer ter a base. Então, a base, você vai fazer o seguinte, você primeiro vai calcular as autofunções, mas você não pode usar a transformada de Fourier. Você vai usar, na realidade, quer dizer, o operador de Laplace-Beltrame, que seria o equivalente do Laplaciano numa malha, né? E aí, quando você faz isso, né, você tem essa equivalente da base de Fourier, que seriam os autovetores do Laplaciano. Quer dizer, isso aqui seria como se fosse a transformada de Fourier no grafo, tá? E aí, a partir daí, né, quer dizer, você consegue operar, né, fazer a convolução, né? Por quê? Né, você faz a convolução no domínio espectral multiplicando os valores, né, que estão associados, né, ao seu filtro, né, e reconstrói, né? Então, os núcleos dos filtros, né, são
dados no domínio espectral, assim como a operação de convolução é dado no domínio espectral. Só que depois, para você poder fazer as outras coisas, não linearidades e tal, né, porque a convolução é uma operação linear, né? E aí você depois tem aquela parte não linear das redes neurais, que a gente chama de ativação também, né? Quer dizer, então, a ativação ela tem que ser feita no domínio espacial. Então, você tem que voltar para, como se estivesse fazendo a transformada de Fourier inversa, para poder fazer a ativação, né? Mas não é tão simples assim por uma outra razão, né? É que a gente vai ver mais adiante. Por outro lado, quer dizer, como a gente tem, né, imaginando uma malha, né, no espaço espectral com essa representação, a gente tem coisas intrínsecas mesmo, né? Então, a gente não está preocupado, como a gente viu até para a rede de pontos, né? Você vai ter uma representação que é intrínseca daquela superfície. Então, se você rodar ou transladar a superfície, né, isso não vai fazer a menor diferença, né, nesse espaço, né? E, além disso, quer dizer, como essa representação da malha, da variedade, né, distâncias na malha também não vão mudar. E aí, com isso, mudanças, né, deformações que não estão mudando a geometria no sentido de estar fazendo escalamentos locais e coisas assim, né? Por exemplo, aqui eu tenho, né, essa malha M1, essa malha M2, né? E aí, se eu pegar e ver a distância entre esse ponto e esse, intrínseca, né? Essa distância, ela não pode passar por aqui, né? Ela tem que andar em cima da malha exatamente dentro dessa conectividade. Então, essa distância para essa malha, se eu faço uma transformação que é isométrica, né, pode deformar, né, a superfície, mas preservando a métrica, então essa distância vai continuar a mesma, porque é a mesma distância intrínseca. Então, você tem uma série de vantagens de processar, né, fazer processamento geométrico usando, né, malhas quando é feito do jeito certo, né? Só que, assim, você pode fazer isso, né, como a gente viu, né, usando esse espaço funcional, né, e tem toda essa questão, né, de você usar o Laplace-Beltrame, que é um operador intrínseco, né? Mas a questão é a seguinte: na hora de você implementar, né, tem um grande desafio, que é o seguinte: se você não tem, né, essas malhas que já estão totalmente isométricas ali, né, então o domínio espectral ele não está alinhado, né? Assim, a gente viu que para a imagem a gente está assumindo que as imagens todas são todas alinhadas e coincidentes, né? Como eu falei, um pixel corresponde a um outro pixel, né? Então, a função que é definida numa malha com uma certa conectividade, né? Se você tem uma malha completamente diferente, não vai ser exatamente a mesma função. E você tem que resolver isso para todas essas coisas que eu falei funcionar. Então, você tem que, na verdade, sincronizar esses mapas funcionais, né? Então, como você faz isso? A ideia é o seguinte, né? Você vai ter métodos de deep learning para o domínio espectral resolvendo esse problema. Então, aqui, assim, se a gente pega, né, o método mais simples, né, você expressa o layer de convolução no domínio espectral daquela forma que eu falei, né, usando o Laplaciano e tal, tem os pesos definidos ali, né? Mas aí tem várias desvantagens, quer dizer, primeiro, né, os filtros todos são dependentes, né, daquela decomposição que você fez naquela malha, quer dizer, ele não vai generalizar para uma outra malha, que é um grafo diferente, né? E além disso, quer dizer, você para cada camada você vai ter n parâmetros, né? E os cálculos, né, das transformadas, né, direta e inversa, você vai precisar de n ao quadrado operações, né, para você fazer o que seria equivalente da transformada de Fourier nos grafos, né? E aí também você não tem nenhuma garantia da localização espacial dos filtros, né? Então, uma série de problemas que você tem aí, né, teóricos e computacionais.
Então, aqui dá para ver um pouco essa questão da dependência da base, né? Então, aqui seria uma função, né? Então, ela tem esse valor aqui, tem esse valor aqui, aí aqui tem outro valor, né? E aí, se você pegar, né, para fazer a detecção de aresta, né, você vê que a gente pegou aqui os bordos daquelas vizinhanças, né? E você vê que funciona razoavelmente, mas isso é naquela base que foi calculada. Você vê que a base, dá para ver que ela tem uma relação com os triângulos aqui e tal, né? Quer dizer, é muito dependente da base, tá? E aí, se você quiser, por exemplo, trabalhar com malhas, né, que são diferentes, né? E aí você quer assim, usar um filtro para processar. Então, aqui, o que é esse filtro aqui? Só para ficar claro. Quer dizer, aqui são as frequências, vamos dizer assim. Esse lambda aqui seriam as frequências, né? Então, você vai, por exemplo, querer atenuar certas frequências aqui, né? Enfatizar certas frequências aqui, e assim por diante, né? É, mas se você tem, né, é, bases diferentes, você vai ter resultados diferentes. Então, nota que é o mesmo filtro aplicado para essa malha e para essa malha, como tem bases diferentes, os resultados ficam diferentes, não é o mesmo resultado, né? Então, como você resolve isso? Aí isso é uma coisa que é muito usada, né, em fazer metamorfose de superfícies e fazer certas coisas, é mapear num domínio comum, né? Então, a ideia é assim, que você tem essa malha aqui e você tem essa malha. E aí você tem uma malha canônica, né, onde tudo vai ser definido nesse domínio dessa malha canônica. Então, a ideia é que você pegou, né, calculou a decomposição aqui nessa malha, calculou a decomposição dessa malha, mas aí você mapeia nesse domínio comum aqui, né? Aí, com isso, você tem como aplicar um resultado aqui e transferir para cá, ou aplicar uma transformação aqui e aqui e comparar aqui. Então, tudo que você quer fazer de aprendizagem de máquina, por exemplo, aquilo que a gente está discutindo, de ter, né, por exemplo, uma métrica que vai analisar coisas e tal, todas essas coisas você consegue resolver, né? E aí você vai ter exatamente um jeito de fazer assim, todas as operações que você faz, né, usando rede de convolução no domínio euclidiano para imagens, né, fazer isso para malhas, né? Então aí você vai exatamente ter, como a gente falou, né, o filtro, né, ele tem uma função de transferência espectral, né? E aí você vai botar essa função de transferência como uma combinação linear de funções, né, nessa base, né? E aí você tem, na realidade, quer dizer, esses parâmetros que você vai, com isso, poder, né, fazer qualquer tipo de operação espectral, né, nas malhas e aprender, né, esses filtros. Né? Essencialmente, você vai querer aprender os coeficientes do filtro, etc. Né? E aí isso é o jeito certo de fazer. Né? Quer dizer, você vai fazer a representação dessa maneira, né, com os filtros, como eu falei. Né? E aí é uma coisa muito boa, porque aí você vai ter, na realidade, para cada camada, que você vai ter um único filtro associado à camada, como a gente tinha isso no domínio espacial, tem no domínio espectral, né? Você tem, né, um decaimento, né, desses filtros rápido no espaço, vai funcionar super bem, mas ainda tem o problema que para você fazer a transformada de Fourier, né, vai precisar de n ao quadrado operações, né, tanto a transformada direta quanto a transformada inversa. Né. Mas isso já tem resultados muito bons e é o que é usado assim, corretamente dentro da teoria. Agora, só para terminar, né, tem um caso especial onde esse problema não ocorre. Né? E é um caso importante, porque eu falei, quer dizer, você vê que aquele primeiro exemplo, né, que eu mostrei,
né, do pixel to mesh, né, ele usa como malha inicial, né, uma malha que é homeomorfa à esfera, né? Então, não só, quer dizer, a esfera, a topologia da esfera é uma topologia importante dentro da classe, né, topológica de formas e tal, né, como tem muitas aplicações importantes definidas na esfera, né? A gente vai ver mais para frente no curso, ligada com uma série de outros problemas, né, tanto de visão computacional quanto de visualização, de computação gráfica, e até o fato de que, né, nós vivemos, né, numa superfície que é esférica, né? Apesar de a crença de muitos terraplanistas, né, a Terra é redonda, né? E aí, com isso, se você vai pegar esses casos que são definidos na esfera, né, tem toda uma teoria que é voltada para isso, né? Você tem os harmônicos esféricos, você tem, né, uma série de coisas de matemática que são todas pegando esse caso especial da esfera. E aí você pode ter, na verdade, quer dizer, redes de convolução espectrais para a esfera, que seriam as redes de convolução esféricas espectrais. Aí você tem uma porção de coisas que você pode fazer que tudo fica muito eficiente, né? E aí você tem uma série de questões que eu não vou entrar aqui, mas, assim, por exemplo, as questões de invariância por rotação, né, uma série de outras questões, você pode trabalhar diretamente na esfera, né, para vários tipos de aplicação, não só para geometria, né? A gente até viu que o espaço de rotações, né, ele é definido, né, na esfera, né, por quatérnios, né, que você estende, né, a esfera, né? Então, com isso, eu termino a aula e vou descompartilhar aqui. O Alisson pode terminar a gravação.